Olá, gente, mais uma oportunidade de você ser esclarecido. Aqui você é esclarecido, amém? Esclarecido com a verdade de Deus, a palavra, que é lâmpada e luz para guiar os nossos caminhos. Toda a informação que eu levo, todo o princípio que eu levo é baseado, instruído na palavra, é principiado na palavra. Por isso que eu convido alguém, quer contestar, quer questionar, venha com argumento plausível da palavra, para a gente trabalhar dentro de um princípio. Não é o princípio da tua igreja, da tua religião, do teu líder, é o princípio da palavra, por onde a gente vai trabalhar e ser norteado para conhecer a verdade de Deus. Amém? Amados irmãos, eu coloquei um vídeo agora há pouco, está bem quentinho ainda. O vídeo que eu coloquei falando sobre não ser seguidor de igreja evangélica, ser cristão, seguidor de Cristo. Eu coloquei esse vídeo, eu boto sempre aqui no Face, boto no YouTube, no Kawaii, no Instagram, nessas plataformas de comunicação, de informação, que eu aproveito para levar informação da palavra de Deus, da verdade do Evangelho de Cristo. E eu no YouTube fui questionado num comentário de uma pessoa que colocou lá o comentário no vídeo, dizendo que o evangélico é seguidor do Evangelho de Cristo. E para ser cristão tem que ser evangélico, de igreja evangélica. Ele botou mais ou menos isso. Está lá no comentário. Ele disse, ser cristão sem seguir o Evangelho? Ou seja, sem seguir dentro da direção do caminho das igrejas evangélicas. Ele me questionou dessa forma. E eu respondi a ele, porque cada questão tem que ter resposta. Quando não me cabe dar resposta, quando eu não estou apto para responder, eu me calo. Mas dentro da minha condição para responder, eu respondo. Amém? Então, essa pessoa disse a mim, não, o evangélico, ele segue o Evangelho de Cristo. É mentira. E eu provo isso. Eu não vou generalizar, porque tem muitos como eu, que ainda estão lá buscando seguir a Cristo, mas ainda não conheceram a verdade para ser liberto. Ainda estão sendo guiados na cegueira espiritual dos homens dentro das igrejas evangélicas. Eu não vou generalizar, que tem muita gente com o coração voltado para seguir a Cristo, mas estão sendo guiados nos preceitos dos homens, estão sendo tirados do princípio de Cristo, do Evangelho. Porque não venha dizer que o evangélico segue o Evangelho de Cristo. O que se vive, o que se prega, o que se mostra na televisão, nos cultos das igrejas adventistas do sétimo dia, o que ensina lá não é o Evangelho de Cristo. O mérito da salvação não é o que o Evangelho mostra. O que ensinam lá dentro das igrejas universal, que diz que é do reino de Deus, não é o Evangelho de Cristo. O povo está vivendo submisso, não é o Evangelho de Cristo. É as regras das igrejas evangélicas. Adventista do sétimo dia, presbiteriana, Deus é amor, Congregação Cristã do Brasil, e por aí vai. Muitas outras igrejas que estão, o povo lá seguindo, não a Cristo nem o Evangelho. Estão seguindo as doutrinas dos pastores dentro das igrejas evangélicas. As práticas que vivem lá, o Evangelho não mostra. O Evangelho não ensina. Estão vivendo práticas pagãs dentro das igrejas evangélicas, que não é o Evangelho de Cristo. Então não venha dizer que para ser cristão tem que seguir a viver dentro de igreja evangélica. Porque dentro das igrejas evangélicas, os evangélicos seguem o Evangelho de Cristo. É mentira. A doutrina que muitos evangélicos dentro da presbiteriana têm como meio de salvação não é o que o Evangelho ensina.
A presbiteriana ensina que o homem é salvo por decreto incondicional de Deus. Já foi escolhido para o céu e um para o inferno. O Evangelho de Cristo não ensina isso. O Evangelho de Cristo ensina que salvação é para quem crê e persevera no crer até o fim. Os pastores das igrejas estão aí com a sua autoridade, o seu autoritarismo, cobrando do povo submissão e devoção às regras e às doutrinas que eles estabelecem. Inclusive, teve um pastor aqui do ministério aqui de Pernambuco, onde eu moro, Assembleia de Deus, Campo Recife. O pastor presidente desse ministério evangélico, ele disse, estabeleceu que os seus obreiros... Pois não, senhora? Cai no pé, pode subir, viu? Ele falou que os seus obreiros, que os irmãos dessa instituição evangélica, dessas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus do Campo Recife, o pastor presidente dessa igreja, desse ministério, ele disse, isso está em vídeo, foi para todo mundo ver no culto, e alguém filmou. É por isso que tem muitos pastores hoje proibindo o povo de filmar o culto das igrejas. Por quê? Porque eles estão levando para o povo muita mentira. E isso está indo para fora. E os profetas de Deus que estão fora estão corrigindo, estão repreendendo, estão reprovando e levando esclarecimento para o povo. E isso que ele priva o povo de filmar. Porque o povo tem que ficar manipulado e preso só o que eles ensinam lá dentro. Se o povo é orientado a não dar ouvido a ninguém fora. Só o que ensina dentro do sistema, igreja evangélica. Para você não conhecer a verdade. Então esse pastor presidente desse ministério, dessa igreja evangélica, ele disse que o povo tinha que amar a igreja e ser fiel e devoto, jurando fidelidade à doutrina da igreja. Não é a doutrina de Cristo. Ele falou a doutrina da igreja evangélica, a Assembleia de Deus Campo Recife. Ele está orientando os seus discípulos a ser fiel, a jurar fidelidade, não é a Cristo nem a doutrina de Cristo. É a doutrina da igreja, a Assembleia de Deus. Mas, irmão Elton, a doutrina da igreja é a doutrina de Cristo, é mentira. É mentira. A doutrina da igreja é manipulada, é adicionada, é subtraída, é acrescentada pelos estatutos, a regra, as normas, os meios que os homens colocam dentro das igrejas. Porque Jesus não mandou os seus discípulos, que são cristãos, não evangélicos. Porque os discípulos de Cristo nunca foram chamados de evangélicos. Esse termo evangélico, de igrejas evangélicas, veio ser colocada agora, a partir do século XVIII, XIX. Quando os homens criaram esse ministério religioso, igreja evangélica. E os discípulos de Cristo nunca foram chamados de evangélicos. Foram chamados de cristãos. Quer comprovar isso? Isso é bíblico. Atos 26, 28, Atos 11, 26... 1 Pedro 4,16. É você ler, ou é Atos 28, 26. Vá lá examinar. Os discípulos eram chamados, denominados de cristão. Por quê? Porque eles eram identificados como seguidor de Cristo. Por isso que era chamado de cristão. Eles não eram chamados de evangélicos, como identificados de uma religião evangélica. Eles eram identificados como seguidor de Cristo e eram chamados de cristão. Quem é chamado de evangélico é aquele que é identificado de uma instituição religiosa evangélica. E a pessoa vem dizer a mim que o evangélico é seguidor do evangelho. Não é. Eu hoje saí do sistema religioso evangélico, que um dia eu participei por causa disso. Porque dentro dessas instituições tem as suas regras, tem as suas normas, tem coisas estabelecidas pelo homem que não é o evangelho. E tem muitas igrejas evangélicas que estão tirando o povo da direção da submissão a Cristo por aquilo que o evangelho ensina. O povo está sendo ensinado a estar dentro de igreja evangélica, fazendo campanha, pacto, voto, buscando a Deus dentro de igreja. O povo está sendo ensinado dentro de igreja evangélica pelos pastores, que ali é casa de Deus, que ali é um lugar de adorar, que o povo só pode ser de Deus se estiver dentro da igreja evangélica, sob a autoridade espiritual de um pastor. Eu pergunto, isso é o que ensina o evangelho? É não. Então você é que está errada, minha irmã.
meu irmão, que botou esse comentário. Quem está equivocado ou equivocada é você, não sou eu. Eu estou muito lúcido e sóbrio e conhecedor da verdade. Eu estou pregando com autoridade, não é de ministério, de igreja, nem de pastor. Eu prego com autoridade da palavra, porque eu estou na palavra. A autoridade de Deus é quem está na palavra. Não é quem é dirigente, soberano, nem tem título de nenhuma instituição religiosa. Quem está equivocado é você, que não examina as Escrituras, que é discípulo do sistema religioso evangélico. O sistema religioso evangélico não tem diferença, é igual ao sistema religioso católico, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormons. Por que os evangélicos entendem que eles são de Deus e os outros não? Por que os católicos entendem que eles são de Deus e os outros não? Por que os testemunhos de Jeová entendem que ele é o verdadeiro povo de Deus e os outros não? Sabe por quê? Não é por Cristo, é pela igreja. Eles são exclusivos das igrejas. Eles estabelecem uma exclusividade, não é em Cristo pelo Evangelho, é nas igrejas, onde eles centralizam a vida deles com Deus. Porque se não estiver na igreja, não é de Deus. Se não cumprir a devoção, a prática, os trabalhos da igreja, não está servindo a Deus. Então cuidado, meu irmão. Seja cristão, seguidor de Cristo. E isso só pode acontecer quando você ouve a mensagem do Evangelho e crê para ser salvo, convertido a Cristo. Não é quando você é de uma igreja evangélica para ser seguidor de Cristo. Os seguidores de Cristo nunca foram chamados de evangélicos, foram chamados de cristão. O seguidor de Cristo é identificado como cristão que é seguidor de Cristo. Não de evangélico, seguidor de igreja evangélica. Amém?